Estamos de volta, 10 horas e 22 minutos, com os resultados preocupantes de uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina com mais de 2.000 médicos das redes de saúde pública e particular. Mais de 90% dos médicos em atividade não foram submetidos a testes para saber se foram infectados pelo novo coronavírus. E o pior, quase 35% dos médicos entrevistados pertencem a algum grupo de risco, são diabéticos, hipertensos, obesos, alguma doença cardiovascular. Sobre as condições de trabalho, a classe médica de São Paulo se mostrou preocupada. 76% falaram desse clima de apreensão. 50% reclamaram da falta de máscaras N95, aquelas mais poderosas, que protegem contra o vírus. E 66% reclamaram da falta de testes. E tem mais. Só 15% dos entrevistados disseram ter recebido treinamento específico e, portanto, eles se sentem capacitados para atender vítimas da Covid-19 em qualquer fase da doença. Para comentar esses dados, a gente fala agora com o Dr. José Luiz do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina. Dr. José, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua participação e por esses dados dessa pesquisa. Quer dizer, a gente sempre ouviu falar que a prioridade nos exames, uma das categorias seria dos profissionais de saúde. O que está acontecendo? Tem alguma explicação para isso? Olha, em muitos lugares, os exames para diagnóstico só estão disponíveis para pacientes e para pacientes em estado grave. Quando há uma suspeita de diagnóstico, nem sempre tem sido possível ter à mão o exame para o diagnóstico. É claro que, para que se submeta alguém a esse tipo de exame, é importante que ele apresente sintomas, não é? E a maior parte das pessoas não os tem, né? É assintomática, felizmente. Mas é muito importante isso. Nós estamos nos ressentindo muito da não disponibilidade para todos os casos. Se você não tem a disponibilidade do exame, você não consegue dar o adequado tratamento para aquele indivíduo e depois fazer o rastreamento necessário para o isolamento de possíveis contactantes, né? Não, porque o grande risco também é o médico assintomático sair transmitindo a doença para os pacientes. Isso é um risco que existe também. Com certeza. Então, o médico que se contamina durante a sua atividade laboral, ele tem um risco, isso traz um risco para ele, traz um risco para os familiares, para os contactantes que ele venha a ter e para os outros pacientes que ele estiver tratando. Portanto, é absolutamente necessário nós garantirmos a saúde dos profissionais. Seja afastando os que têm risco, claro, os que fazem parte do grupo de risco, seja lhes oferecendo os equipamentos de proteção necessários. E esse clima de apreensão para 70%, mais de 70%, quase 80% dos médicos, qual pode ser a consequência disso no dia a dia, no trabalho, na rotina, até na saúde mental desses médicos, viver sob tanta pressão, sob tanta apreensão? Olha, a apreensão faz parte desta situação que nós estamos vivendo. Não seria possível que o médico ficasse tranquilo ou exageradamente otimista face a uma situação desse gênero. Por outro lado, também não seria nada adequado se nós entrássemos em pânico ou ficássemos apenas revoltados com a situação. Não, nós temos que enfrentá-la. E a apreensão é natural, particularmente quando se observa a ascensão do número de casos e das mortes também. Dr. José Luiz do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, muito obrigado pela sua participação, boa sorte nessa rotina tão difícil que está sendo lidar com a Covid-19. Eu trago aqui a pergunta para vocês. Vocês estão apreensivos? Quer dizer, esse é um motivo de preocupação, que poucos médicos tenham sido testados até agora? Não,
Com certeza, né? Veja, acho que isso aí tem que ser uma política mais de Estado do que uma política individual. Então, se você tiver testes suficientes para testar os profissionais de saúde, não só médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, etc., para impedir esses profissionais de transmitirem para os pacientes, é uma excelente estratégia, uma estratégia muito sábia. Agora, até hoje, o que nós temos é priorização dos testes para os pacientes graves, exatamente como o colega disse. Então, no fundo, há uma limitação de testes para que isso possa ser implementado de forma mais em grande escala. Agora, eu falei ali da saúde mental. Quando 50% dos médicos estão preocupados com a falta de equipamentos, a saúde mental fica em segundo plano. Você tem que se preocupar com a sua saúde física ali, porque você não tem a tal máscara N95, não tem capote, não tem óculos de proteção. E isso acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. Sim. É só bom lembrar que nem em todas as situações a gente precisa da N95, né? Naquelas situações que geram aerosol, que são os ambientes de UTI e tal, aí sim a gente precisa da N95. Nas outras situações, um paciente que está na enfermaria, por exemplo, que não está entubado, tal, a máscara cirúrgica ela é protetora, né? Então, eu acho que isso gera um pouquinho de ansiedade, porque às vezes eles acham que precisa da N95 para todas as situações, mas não é bem assim também. A gente já falou disso aqui no programa, para não vulgarizar a N95 para qualquer pessoa, mesmo no hospital, mas na triagem, ali na entrada do hospital, uma máscara cirúrgica... Máscara cirúrgica basta. Basta, exatamente.